Esse era o humano mais forte da humanidade e nem mesmo ele foi capaz de sobreviver a essa guerra. Nos seus últimos momentos, ele acreditava que tinha falhado com tudo, apesar de ter derrotado o último dos demônios das 7 lâminas. E por mais que ele estivesse quase morto, ele ainda se levanta com suas últimas forças, mas nesse momento, o demônio de 8 lâminas aparece bem na sua frente. E a verdade é que eles estavam subestimando a verdadeira força dos demônios desde o começo. E assim, um demônio misterioso começa a olhar para o Altair sem nenhuma piedade e começa a bater suas asas enquanto encerrava a vida do Altair. Altair, nos seus últimos momentos, começa a se lamentar por ter falhado e assim ele morre. Mas então, ele reaparece em um lugar completamente estranho. Então ele começa a se perguntar se por acaso ele estava sonhando, mas aquilo parecia real demais para ser o sonho. Mas esse também não era o seu rosto. Além do seu queixo quadrado, os seus ombros largos e tanquinhos sumiram completamente. E bom, a verdade é que Altair apareceu na cidade de Helios. Então o capitão começa a falar que vai deixar bem claros para todos os soldados o que significa ser um soldado nessa guerra. Esse era o terceiro capitão de guarda, que era Kaelin Luke. No ano de 3089, 6 obeliscos alienígenas caíram do céu sobre a Terra, jogando todo o planeta num verdadeiro Armagedon. As criaturas demoníacas saíram de dentro dessas naves celestiais e começaram o extermínio contra a raça humana. E conforme a guerra avançava num ato de sobrevivência, os humanos descobriram um método que finalmente poderia igualar as coisas no campo de batalha contra os demônios. Isso era o desenvolvimento da tecnologia de enxerto, onde basicamente usando as energias distintas dos núcleos arrancando dos demônios abatidos, faz com que os humanos com a tecnologia ganhassem uma nova forma de poder, um poder que era capaz de bater de frente. 60 anos atrás ele ainda fala sobre o grande rei dos soldados, que era Altair, um homem que inspirava todos os soldados, liderando o novo exército para a batalha, contra a horda dos demônios mais poderosos da história da guerra. A batalha durou semanas e esse mundo foi jogado nas trevas. E bom, enquanto ele falava tudo isso, o Altair percebe nessa hora que tem alguma coisa de errada, e parece que ele simplesmente viajou pro futuro e reencarnou em um outro corpo que ele não sabia de quem era. E enquanto ele ouviu o capitão, ele percebe que uma nova era começou a se iniciar. Muitos respeitavam o próprio rei dos soldados, que era o Altair, e o nosso prota também, pois a lenda diz que o grande Altair caiu na batalha contra vários demônios de 7 lâminas. E foi graças a esse sacrifício que a determinação da humanidade seguiu por décadas seguintes. Nesse momento, o prota percebe que ninguém descobriu a existência daquela criatura que era muito mais forte do que demônios de 7 lâminas, sendo o primeiro demônio de grau 8. Então, por que a humanidade depois de décadas não percebeu o quão poderoso eram realmente os demônios? E enquanto o capitão motivava todos os soldados que estavam ali, falando que eles deveriam ser os protetores e a esperança da humanidade, os soldados começam a entrar completamente motivados. Mas nesse momento, o capitão percebe que tem alguém cochichando ali no seu discurso. Ele anda lentamente e muito irritado na direção do nosso prota. Então ele para bem na sua frente e fala que parece que seu discurso motivacional não serviu de nada. Então ele pergunta qual era o nome daquele recruta. O prota pensa consigo mesmo se ele deveria contar a verdade, pois ele era o Altair. Mas antes dele falar qualquer coisa, o capitão percebe que no peito dele estava o seu verdadeiro nome, que era próprio Altair. Então ele fala que um lixo como ele não deveria insultar o rei que salvou a humanidade assim, e simplesmente dá um soco nele tão forte que faz ele ser jogado pra longe. E enquanto voava, ele percebe que seu corpo realmente é fraco, e quando ele cai no chão, um dos cadetes ali segura ele pra ele não cair com tudo. Então o capitão fala que a fase 1 da avaliação realmente iria começar e que ele iria ficar de olho nesse desempenho desse tal Altair. Então ele começa a falar pra todos os recrutas entrarem em sentido e todos eles começam a marchar ali na direção da arena de teste. E o capitão anuncia que a verdadeira diversão vai começar no teste de aptidão física. Então, um dos cadetes pergunta se por acaso o Altair estava bem, pois a sua respiração estava um pouco estranha. E esse era Luke Snow, um dos recrutas ali, também do teste de aptidão. Então, uma garota fala que ele ainda tem a cara de pau de usar o nome Altair só porque ele tem esse nome. Não quer dizer que ele tenha mais nada além de ser um garoto completamente inútil. E essa era Talia. E bom, é claro que essa frase deixou o Altair muito irritado. E Snow fala que parece que ele não sabe quem ela é, mas essa garota é a mais talentosa promissora entre todos os recrutas. Talia Heartstrong, chamavam ela de Rakshasha, a filha mais velha da família Heartstrong. Isso faz o prota pensar que esse nome não é estranho enquanto ele se levantava com a ajuda ali daquele recruta. Então, do nada, um flash invade o olho deles. E assim, outra garota fala que aquela cena era perfeita pra desabrochar uma amizade masculina, pedindo pra eles continuarem fingindo que ela nem estava ali. Então o recruta pergunta se por acaso ela acabou de tirar foto deles, e ela fala que é isso mesmo. O nome dela era Grace, e ela comenta que era um prazer conhecer todos eles. Ela falou que ficou fascinada com a faísca desse novo romance surgindo, pois a perspectiva dela é que eles dois eram um casal, e que ela queria registrar essa linda relação desde o comecinho dela. E assim, eles vão pra área de treinamento, e o Altair estava muito motivado pra mostrar o quanto ele tem de conhecimento, já que no seu corpo anterior ele simplesmente era o rei dos soldados. Então, o teste começa pra preparação. E quando o tiro é feito, o Altair começa a correr com tanta força, declarando que vai quebrar vários recordes. Mas realmente um recorde foi quebrado, e esse era o último lugar, o desempenho mais lento na história da avaliação de nível de soldado.
A segunda prova do seu teste de aptidão física era um teste de força no braço, e também o Altair ficou em último lugar. Depois, o teste de aptidão física na terceira rodada era teste de força nas pernas, onde o Altair também ficou em último lugar em toda a aptidão física. Um dos avaliadores fala que não faz sentido recrutar aquele Altair, pois ele era um inútil, mas o capitão concorda, porém, ainda faltava a fase 2 do teste, que era o teste de compatibilidade de enxerto. E como um cadete, o Altair teria a oportunidade de mostrar o seu valor. O Altair começa a sorrir, pois na sua vida passada 60 anos atrás, ele atingiu simplesmente 96% de compatibilidade, ou seja, a maior meta alcançada, pois a compatibilidade é determinada pela vontade de cada um. Então, por mais que aquele corpo seja fraco, ele com certeza iria se destacar na frente de todos os outros. E assim, na sala ali de compatibilidade, eles começam a vestir os seus trajes e os testes começam. A Thalia então vai primeiro, atingindo 39% de compatibilidade, o que era um número muito alto. Enquanto isso, todos elogiavam ela por aquele grande desempenho, e assim, a Thalia começa a sair após o teste com muita confiança ali. Enquanto saía, todos comentavam sobre ela, e assim, ela simplesmente sai, e já na saída, ela começa a pensar consigo mesmo, que ela mostrou pra todos que ela realmente era capaz e agora todo mundo vai achar ela incrível. O Altair pensa consigo mesmo que realmente uma compatibilidade de 39% é muito bom. E assim, o recruta que estava do lado dela, que era o Snow, fala que o espírito daquela garota é forte e dá pra sentir o poder feroz escondido dentro dela. Mas ele também percebe que o Altair estava muito confortável, apesar de toda aquela situação. E assim, conforme o teste continuava, muitos recrutas não conseguiriam esconder a dor da primeira experiência com o processo de enxerto. Isso aconteceu porque o corpo humano nunca está preparado para o primeiro enxerto de verdade. E com a energia estranha do núcleo demoníaco lutando contra as células e tecidos originais, alguns não aguentam o sofrimento e são forçados a desistir. Mas com uma compatibilidade de 10% ou mais, o recruta prova o seu potencial como soldado. E assim o seu amigo simplesmente atinge 24% de compatibilidade. É claro que todo ano traz vários resultados surpreendentes, como a Grace, que atingiu também 30% de compatibilidade sendo aprovado imediatamente. Enquanto isso, tanto a doutora quanto o capitão estavam muito orgulhosos, pois a maioria deles, pelo menos, eram muito surpreendentes. E assim, Altair começa a se preparar para entrar lá também. Enquanto ele subia, vários cadetes começam a zombar dele, enquanto Altair pensa consigo mesmo que eles deveriam rir à vontade, pois o queixo deles está prestes a cair, pois eles estão prestes a conhecer o seu novo rei soldado. Então ele escolhe o núcleo carmesim, que é de poder. A verdade é que há 6 tipos diferentes de núcleos demoníacos que foram extraídos do campo de batalha. Os mais comuns são carmesim, ouro, olívia e cerúleo. O carmesim representa poder, o ouro representa defesa, o oliva representa recuperação e o cerúleo representa agilidade. Há também núcleos extremamente raros, mas então o prota começa a refletir que quando o assunto é compatibilidade, o fator principal é a vontade. Então, o poder dessa vontade é o que determina o quanto de energia o humano consegue absorver de um núcleo demoníaco, além também da sua capacidade de controlar essa própria energia. Então, o enxerto é concluído com sucesso e o examinador pergunta se por acaso o nosso prota tá pronto. Ele fala que sim, e assim um grande clarão acontece ali e até mesmo a Thalia fica surpreso com aquela reação e percebe que aquilo vinha do próprio Altair. Então Altair começa a gritar determinado, pensando consigo mesmo que vai mostrar o que é verdadeira compatibilidade de elite. Luke fala que parece que o Altair realmente merece estar ali, e assim a taxa de compatibilidade continua subindo, já batendo 40%. Altair pensa consigo mesmo que isso não era nada, já que sua vontade aguenta 96%, e assim ele pensa consigo mesmo que vai superar isso, enquanto o exame continua. E com isso, ele começa a ultrapassar simplesmente 60%, deixando o capitão completamente surpreso. Como isso é possível? Nenhum recruta tinha batido esse recorde, e ele tinha chegado nesse momento a 80%. Todos os alunos se perguntam se por acaso ele tá roubando de algum jeito, ou o equipamento tá com defeito. Enquanto o Altair pensa consigo mesmo que ele é aquele que chamam de grande rei soldado, o grande Altair. Então todos eles seriam forçados a se ajoelhar perante o seu poder esmagador. Mas então nesse momento é como se ele mergulhasse na sua própria consciência. E é nesse momento que seu poder cai do nada, e ele começa a simplesmente cuspir sangue. O avaliador fala que aquele corpo não aguenta tanta energia e aquele garoto era uma fraude, então provavelmente o equipamento tava com defeito até agora. Mas mesmo assim, a compatibilidade dele despencou de volta para os 10%, o que classifica ele dentro da ordem ali para ele continuar no exame. Então o capitão fala que parece que a compatibilidade dele final é 10%, certo? Então ainda dá pra passar, mesmo que seja por pouco. Enquanto o Luke vai ajudar e os outros começam a caçar falando que sabiam que estava com problema, o Altair estava completamente inconsciente ali, sem entender nada do que estava acontecendo. Enquanto Thalia pensa consigo mesma, que sabia que não tem ninguém que tivesse mais talento que ela naquela cidade e que ela era a garota mais promissora de todas. Então Snow começa a carregar o Altair pra fora, enquanto a Grace começa a tirar fotos sem parar toda animada. Já um tempo depois, todos os recrutas
recrutas que passaram se reúnem ali, inclusive o Altair, que pensava consigo mesmo que era aquela coisa que puxava ele pra dentro de si mesmo e se perdia completamente a sua energia instantaneamente. A sua vontade deveria ser pelo menos 80% de compatibilidade. Então, o que era aquele núcleo demoníaco? Além disso, aquele núcleo simplesmente despedaçou desse jeito. Então, o capitão chega falando pra todos manterem o seu sentido. Todos os recrutas se preparam imediatamente, e assim o capitão parabeniza todos os recrutas que avançaram para a rodada final. E agora seriam os cenários de combate. Essa vai ser a primeira vez na vida deles que eles ficarão cara a cara com um demônio de verdade. Então ele comenta que ele espera de coração que cada um deles sobreviva a esse encontro, ordenando todos formarem fila e marcharem para a zona de combate. Enquanto o Altair também tenta ir, mas ele estava muito cansado para continuar, o capitão continuava observando ele. Então ele nota aquela pedra que estava no lugar onde o Altair estava, e assim ele começa a caminhar para aquela área. Ele percebe que aquela pedra estava despedaçada. Isso faz ele pensar que aquele garoto realmente despertou a sua curiosidade. Então, esse tal falso Altair vai ser bem interessante ver como ele se sairia na próxima rodada de testes. Então, vemos ali a cidade de Helios enquanto os pássaros voavam por cima, e assim, finalmente, os portões começam a se abrir à ordem do capitão. O Altair percebe enquanto o portão abria que daqui 60 anos nem viajar entre cidades vai ser seguro, pois o mundo lá fora sempre está coberto por essa neblina densa. Então o capitão manda todos verificarem o equipamento novamente, pois senão eles não durariam um segundo lá fora. O Altair ganhou outro núcleo de poder, mas o problema não era nem esse. No instante em que o primeiro núcleo despedaçou, foi como seu próprio corpo rejeitasse a energia daquele cristal. Enquanto ele pensava que iria descobrir o que estava acontecendo, quando ele pisa no lado de fora, é como se uma energia começasse a canalizar e avisar os demônios que estavam ao redor daquele lugar. Todos eles começam a perceber uma presença estranha. Então essa energia chega até uma caverna. Dentro dessa caverna tinha uma criatura muito estranha, envolvida por ossos e crânios, sentada em um trono de ossos, e assim ela fala que não é possível. Um demônio mais forte que o grande Altair está presente, ela mesma iria cuidar dessa situação. Enquanto o Altair pensava consigo mesmo, que coisas são essas? São todas demônios. É como se sua própria essência tivesse conectada à energia deles. Mas antes dele entender muito bem a situação, a Talia pergunta se ele vai ficar parado ali moscando até quando, e o Altair fica meio sem graça pedindo desculpas. Então, tanto o Luke Snow quanto a Grace chegam ali perguntando se estava tudo bem. Só deles terem se encontrado, um dos avaliadores fala que agora eles seriam a outra equipe, pois todo mundo estava esperando e já estavam formando o time. Grace fala que parece que o Altair só chamou a atenção pra cair na equipe do Lucky, mas o Altair tenta desconversar, porém, a Talia simplesmente fala que é bom eles não atrapalharem ela. Mas em seus pensamentos, ela pensava consigo mesma que estava desesperada, pois ela achou que ia ficar sozinho naquele lugar e estava aliviada de ter uma equipe. Então o Luke Snow fala pro Altair irem logo, pois eles não querem ficar para trás. E Grace já aproveita para tirar uma selfie falando que essa é a equipe de elite que vai dominar tudo ali. Então é explicado que o obelisco possui propriedades especiais capazes de dissipar a neblina densa. Todos eles seriam divididos em equipe de 4, então começaria ali a rodada final dos testes. O avaliador então começa a distribuir os equipamentos de caça, pois cada um receberia uma adaga de combate e um pequeno fragmento do mesmo material do obelisco de pedra. A tarefa da missão era bem simples na real. Eles deveriam entrar e avançarem na neblina até o local indicado e depois usarem um equipamento especial para dissipar a neblina. E eles seriam avaliados tanto pelo desempenho individual quanto pela equipe, já que a caçada demoníaca é um teste obrigatório para qualquer soldado. E um soldado precisaria estar pronto para encarar uma série de perigos desconhecidos e imprevisíveis, pois um soldado não precisa apenas de força física, mas também de força mental e determinação para avançar rumo ao desconhecido. Então eles deveriam aprender a confiar nos parceiros de equipe para garantir a vitória. Além disso, também é preciso aprender a ver além dos obstáculos e reagir aos perigos num piscar de olhos, e quando eles derrotarem o seu primeiro demônio, finalmente conquistarão o título de soldado. E bom, algumas equipes concluíram o teste com sucesso e assim a próxima equipe finalmente começa. Do alto da muralha ali da cidade, uma mulher falava que tem vários recrutas muito talentosos esse ano, mas a que chamava mais atenção era essa tal de Talia, e essa era a segunda capitã de guarda de Helios, que era a Mira Elara. Ela pergunta para os outros capitães qual era o cadete que chamava mais atenção para eles, e o primeiro capitão, que se chamava Finn Thorin, falava que apenas uma linhagem de prestígio e recursos de treinamento não garantiam um soldado capaz. E também o capitão Luke fala que tem outro recruta que chamou a atenção dele, e esse era justamente o Altair, o cadete mais fraco teoricamente. Ele ainda não acreditava no que aconteceu ali e tinha alguma coisa de errado, ele sabia isso. Mas enquanto ficava perdido nos seus pensamentos, a capitã simplesmente dá um soquinho nele perguntando o que ele estava pensando tanto, chamando ele de Kai Kai. Então o capitão fica todo irritado, falando pra ela não chamar ele assim. E a verdade é que esses três estavam monitorando a área em volta faz uns dias pra não ter nenhum demônio com lâmina à vista, para o teste ser justo teoricamente. E que se um demônio de lâmina der as caras ali apesar de tudo, eles teriam que garantir a proteção desses futuros soldados.
Então assim que é anunciado que eles podem começar, a Thalia simplesmente tira o fragmento que estava na mão do Altair e começa a correr falando para todos eles seguirem ela. O Altair pensa consigo mesmo que ela realmente trata ele como se fosse um idiota, mas sem escolhas todos eles começam a correr com a Thalia ali na frente de todos. Então ela dá um salto muito alto dando um mortal e já avista a área que ela deveria colocar o fragmento. Então ela cai simplesmente já colocando ele, ativando um núcleo de recuperação. Então uma das capitãs fala que a agilidade daquela garota realmente é absurda, como o esperado de uma garota que faz parte de uma família de artes marciais. Então 3 demônios simplesmente já aparecem na frente dela e Altair já grita pro Luke segurar eles e o Luke fala para deixar com ele já se preparando para saltar. Então ele dá um salto tremendo já voando na direção deles e aparece na frente da Thalia, enquanto os demônios estavam prontos para atacar ele. Mas nesse momento ele já ativa seus escudos de punho e o Capitão Loirinho fala que aquele garoto realmente é incrível, pois ele já aprendeu como usar o núcleo de defesa dele. Então o Altair já pega uma faca, mandando todos pegarem um por um, pedindo para Grace ir em primeiro lugar. A Grace concorda, mas a Thalia fala que até parece que ele seria o líder, e assim todos eles avançam na direção dos demônios. E assim a batalha começa com a Grace simplesmente dando várias facadas e várias sequências e golpes no demônio, e depois ela simplesmente se apoia no ar e empurra ele para baixo. E enquanto ele caía, Luke Snow simplesmente dá um murrão na barriga dele, fazendo ele voar para longe enquanto a Grace caía do seu lado. Um dos capitães fala que a cooperação dos dois realmente é muito boa e que particularmente a garota era muito impressionante, já que ela era muito rápida. E assim a Thalia também vai para sua vez, olhando pro demônio e já atacando ele, cravando uma faca no seu estômago. E assim é como se seu estômago começasse a borbulhar ali um veneno. Então enquanto ele é tomado por esse veneno, a Thalia já cai no chão e ela simplesmente fala que tá na hora do Kabum. E assim uma grande explosão acontece de dentro para fora daquele demônio, com o segundo demônio sendo eliminado. Mas agora só restava um, o Altair. Então o Altair pensa consigo mesmo que ele chama isso de tática de 3 golpes. Primeiro o pescoço, depois o peito e depois o estômago, com uma sequência sem parar ali. Então depois desse golpe ele já se posiciona novamente com uma cambalhota e pensa consigo mesmo que a força explosiva daquele corpo fraco tem os seus limites, mas esse cenário é a oportunidade perfeita para ele tentar descobrir onde ficam os seus limites, e assim ele já parte com tudo novamente para cima daquele demônio. E assim o demônio já se prepara para dar um soco nele, mas o Altair desvia por pouco e já crava uma facada ali no estômago dele, mas ele também reflete que a sua reação tá muito lenta enquanto o demônio tenta acertar ele e o Altair desvia por pouco. Então, num movimento rápido, ele já gira a faca e também gira o seu tronco, acertando novamente a barriga daquela criatura, mas nos seus pensamentos ele pensa consigo mesmo que a coordenação é péssima e o demônio já tenta acertar ele novamente. Porém, os dois começam a cair juntos, já que o Altair se joga pro lado, e o Altair já dá um ataque bem na sua cabeça, fazendo o demônio cair com tudo, enquanto ele pensava consigo mesmo que ele não consegue gerar força o bastante para derrotar aquele monstro. E enquanto isso, os aliados do Altair pensam consigo mesmo que até parece que o Altair tava brincando com aquele demônio, e a Grace fala que gravou tudo aquilo. Até mesmo a Thalia pensa consigo mesmo que ele tava se exibindo e roubando a cena dela. A capitã então pergunta quem que era aquele magrelo e que ela gostou muito do espírito dele. Até mesmo o capitão de cabelo azul fala que não é só isso, o jeito que ele se move era completamente surpreendente, enquanto o capitão loirinho apenas se mantinha em silêncio, querendo descobrir mais sobre ele. Então o Altair fala que tá na hora de acabar com isso, pensando consigo mesmo que esse corpo não aguenta usar as suas habilidades antigas. Além dele ficar sem fôlego, aquele corpo era pior do que ele imaginava. Então com o demônio ajoelhado completamente fraco, o Altair parte pra cima dele pensando consigo mesmo que pelo menos ele pode encerrar esse teste. Mas então algo começa a surgir do chão. E então o Altair pula pra trás, enquanto aquela coisa que surge perfura o estômago do demônio, e assim várias raízes de madeira começam a cercar a equipe do Altair. Então aquela coisa que tinha perfurado o demônio na frente deles começa a se abrir dentro do Altair e simplesmente estoura aquela criatura, dividindo ela em duas. Enquanto o Altair percebe, olhando para aquela criatura, que aquela criatura não é uma criatura que tem a mesma força dos demônios de teste.
os capitães tentam rastrear o demônio, mas eles acabam perdidos ali no meio da floresta. Eles se perguntavam como que um demônio de lâmina única poderia ter surgido assim, já que eles monitoraram essa área inteira durante semanas. E assim o Capitão Loiro, após ver que todos os cadetes estavam bem, chegam bem ali onde estavam os dois capitães e pergunta aonde estavam os cadetes e por que eles pararam de continuar a procura. Um dos capitães explica pro Capitão Kallen que os rastros do demônio tinham acabado justamente ali, então ele deve ter decidido ir pro subsolo. Além disso, o território lá na frente é totalmente inexplorado, então seria perigoso demais até pros capitães invadirem ali. Então o capitão trata do seu irmão e quando um demônio levou ele, e ele fica completamente irritado, dando um murro no chão, quebrando uma parte dele. Então ele começa a falar que a culpa era dele, já que ele não varreu a área direito e tudo aquilo era culpa dele. O outro capitão fala que agora eles deveriam voltar para Helios, já que os outros cadetes devem estar surtando. Então eles teriam que ver que tudo está sob controle e quando a gente retomar o controle, eles mandariam uma busca de verdade para ver aonde estavam os cadetes. A capitã então tenta consolar o capitão falando que o que aconteceu com aquelas crianças, nenhum deles tinha como prever aquilo, em que ela sabia muito bem como ele deveria estar se sentindo agora, mas o capitão simplesmente tira a mão dela e fala para os dois voltarem para a base, pois ele vai ficar ali continuando a procura. O outro capitão fala que aquilo era uma péssima ideia, mas a capitã interrompe falando para ele voltar pelo menos antes de anoitecer. Então o capitão, completamente irritado, fala para ela não se preocupar, pois ele com certeza voltaria. E assim ele começa a andar pela névoa ali na área desconhecida. A capitã então fala pro capitão depois que o Kallen sai que eles sabem como ele é, então não tem como impedir aquele cara, pois se o irmão dele ainda tivesse vivo, teria mais ou menos a idade dos cadetes. Depois que o Capitão Luke declara que ele vai achar os cadetes, voltamos ali pra caverna onde o Altair e sua equipe tinham sido sequestrada. O Altair percebe que eles estão no subsolo, mas pelo menos todo mundo estava vivo ali. Mas então, do nada, o demônio aparece do lado dele falando que ele finalmente acordou. Quando o Altair olha pro lado, ele percebe que aquele seria o demônio de lâmina única que sequestrou todos eles. Então o demônio fala que ele era muito mais rápido e muito diferente dos outros cadetes, e aquilo era muito interessante. Então, quando o Altair tenta falar alguma coisa, do nada, uma mão atravessa sua cara e o demônio agarra o seu pescoço com as suas garras, perguntando do porquê ele tem uma aura demoníaca, e principalmente do porquê essa aura é mais forte do que a dele. O Altair então pergunta que merda que aquele cara tava falando pra ele, e assim, do nada, o Altair usa o seu núcleo vermelho pra estourar as raízes de madeira que estava prendendo seu corpo, já caindo no chão ali. Então, ele pega a sua adaga e tenta atacar o demônio, mas o demônio desvia facilmente, falando que aquele espírito era bem interessante, devolvendo um ataque. Mas o Altair pula por cima, usando o corpo como apoio daquela criatura, e consegue se afastar, criando uma distância. Ele pensa consigo mesmo que 60 anos atrás ele teria arrancado a cabeça daquele cara antes mesmo dele reagir. Mas agora, com aquele corpo fraco, ele vai ter que dar um jeito de salvar todo mundo. Enquanto avançava, ele pensa consigo mesmo que esse demônio é da classe de núcleo carmesim, com uma alta agilidade com articulações ultramóveis que garante reflexos muito rápidos. Mas a sua maior força também é sua maior fraqueza, e enquanto o demônio manda ele se render tentando atacar, o Altair começa a pensar como ele poderia derrotar aquela criatura, mas nesse momento o seu peito é completamente atingido ali. Mas então ele começa a pensar que essa era a chance que ele estava esperando, pois o ponto fraco daquela criatura eram as articulações. Então ele simplesmente usa sua adaga para cravar na articulação daquela criatura e contudo arranca o braço dela tirando para fora. A criatura então fala que aquilo era bem interessante e o Altair manda aquela criatura não subestimá-lo, pois ele já tirou a vida de vários demônios como ele. Mas então ele simplesmente toma uma joelhada na barriga que faz ele cuspir sangue e voar para longe, batendo com tudo contra a parede. Com isso ele fica completamente atordoado e a criatura fala que realmente ele descobriu seu ponto fraco, mas madeira era poderoso na regeneração. Isso faz o Altair perceber que os demônios evoluíram, pois um demônio de lâmina única não deveria se regenerar desse jeito. Então o demônio de madeira fala que parece que aquele garoto está subestimando ele, e assim ele simplesmente move o seu dedo, fazendo as raízes de madeira que estavam pela caverna atravessarem todo o corpo do Altair. E essas raízes começam a levar o Altair justamente ali para onde aquele demônio estava, fazendo assim o demônio agarrar a cara dele com tudo ali com suas garras. O demônio fala que parece que aquele garotinho ainda estava confuso, mas infelizmente esses espinhos perfuraram os órgãos do Altair, então não estava dando para respirar direito. Além disso, ele acabou de chegar nesse futuro e vai acabar morrendo tão fácil assim, isso não tem sentido nenhum. Ele não vai conseguir salvar aqueles 3 cadetes, igual os seus companheiros 60 anos atrás que ele também não conseguiu salvar. Ele começa a pedir desculpa por tudo, pois ele não queria morrer de novo assim. A criatura então pergunta se por acaso ele não vai se levantar, e se por acaso ele morreu tão fácil assim, realmente era um humano muito fraco. Então ela se prepara para devorar o Altair. Mas é nesse momento que um demônio começa a abrir seus olhos e pergunta se realmente aquela criatura estava tentando devorá-lo. O demônio rapidamente, com o seu instinto, pula para trás de medo. Então, uma parte do Altair falava que ele não vai morrer assim, pois tudo vai se perder, já que Altair não era o único que possuiu esse corpo.
então ele não vai desperdiçar essa chance num lugar como esse. O demônio começa a tremer de medo, pois na sua frente estava uma aura assustadora. Quantas lâminas aquela criatura era? 6 lâminas? Não, era algo bem mais forte. E assim, o Altair começa a se transformar nessa forma demoníaca que é a outra parte que estava invadindo o consciente daquele corpo. Então, uma grande explosão começa a acontecer, e essa grande explosão é devido à aura daquela criatura que simplesmente atravessa o subsolo. E aqueles demônios do nível de teste ali dos cadetes simplesmente olham para aquilo e os seus ossos são dilacerados. Pois essa aura simplesmente criou uma pressão tão absurda que fez a gravidade mudar e pressionar todos ao seu redor. Então, com esse grande buraco, essa criatura começa a voar, falando que esse era o único demônio de 8 lâminas, o ápice do poder da classe de núcleo carmesim, e ele era o seu rei. O demônio tentando processar por ter outro demônio de 8 lâminas. Pergunta se ele realmente era o seu rei, mas essa entidade apenas manda ele se ajoelhar. O demônio, em um ato de desespero, se ajoelha rapidamente, e assim a criatura manda ela falar o seu nome. Então, o demônio desesperado fala que aquele era o seu rei, o rei da lâmina carmesim vermelha. Enquanto a entidade apenas olha para ele com a sua transformação completa. Voltamos pro capitão correndo, tentando achar a equipe do Altair. Um dos demônios tenta olhar pro lado, pois eles vinham muito rápido, mas o capitão rapidamente destruía eles com um único soco, pois ele era bem rápido na real. O outro demônio até tenta reagir, mas ele toma uma bicuda, sendo destruído ali e esmagado contra o chão ali pelo capitão. O capitão então fala que ele já vasculhou a área toda e ele só achou 2 demônios sem lâmina. Então, pelo visto, os cadetes não estão ali. Mas ele não iria desistir da sua busca, pois eles tinham que achar aqueles garotos antes do anoitecer. E foi nesse momento que ele sentiu também a aura daquela criatura de longe, uma onda de choque que deixa ele completamente apavorado. E isso faz ele se perguntar o que gerou aquele poder absurdo. Percebendo que aquilo veio daquela direção, ele se pergunta se por acaso seriam seus cadetes. Então voltamos para a caverna onde aquela criatura andava lentamente até o demônio de lâmina única e o demônio continuava chamando aquela criatura de rei. Então o rei carmesim fala que não esperava despertar em um lugar tão escuro sem sol, e assim ele pergunta apenas uma coisa para aquela criatura: no tempo do seu desaparecimento, os outros reis sobreviveram? Pois é aqui que é revelado na história que tem 5 reis a mais. O demônio, falando tremendo, fala que eles vivem e todos os 5 reis ainda estão vivos e nada mudou. Então o rei carmesim fala que parece que as coisas foram bem fáceis para os seus colegas reis. Então ele começa a rir completamente irritado, exalando ainda mais aura do que ele já estava exalando. Ele começa a invocar alguma coisa, falando que talvez eles tenham esquecido como eles traíram ele 6 décadas atrás, certo? Mas ao escolher o tal rei soldado como seu receptáculo humano, ele não esperava que o seu corpo dele ficasse tão frágil e definhando com as décadas. E é isso mesmo, galera, ele era aquele demônio que tirou a vida do Altair nos seus últimos momentos de vida. Ele também fala que ele precisava que esse receptáculo ficasse mais forte, antes que ele possa despertar de vez. E esperar isso, com certeza, testaria sua paciência, pois aguardar enquanto o rei soldado recuperar as suas lâminas ao pouco é realmente tedioso. O demônio pergunta se por acaso ele queria evoluir, certo? O rei carmesim fala que as lâminas são a representação física do poder, então quanto mais lâminas você tem, mais forte é o demônio. Esse é o processo de evolução da espécie sombria demoníaca, sendo o único método de aumentar o seu poder verdadeiramente. E enquanto um demônio precisaria devorar uma criatura da mesma classe para evoluir, o Altair ele precisa derrubar um demônio de uma classe superior a dele. Essa é a única forma dele aumentar o número de lâminas e evoluir. Então, o rei carmesim fala que é por isso que ele deixou um presentinho de boas-vindas para ele. Aquele demônio então começa a falar que vai ser o servo do seu rei e que ele vai ajudar o seu rei com todas as suas forças a despertar. Mas então, o rei carmesim simplesmente estoura o corpo dele, falando que ele não era o suficiente para essa tal ajuda. O único valor daquele demônio seria justamente o seu núcleo, que é o seu combustível. Então, o rei carmesim fala que vai deixar esse presente para o seu rei soldado e não queria que ele decepcionasse ele. Enquanto ele abandonava o corpo do Altair, ele pensava consigo mesmo que ele só vai despertar totalmente e retornar o seu verdadeiro poder quando o Altair atingir o seu ápice. Então, enquanto o rei carmesim ia embora e deixava o Altair tomar conta do seu controle novamente, o Altair desmaia e começa a ter uma lembrança de um soldado que estava junto com ele no final. O Altair falava que não vai deixar o seu amigo morrer, pois a sua esposa estava esperando ele em casa. Mas então nessa lembrança, é como se ele tivesse um morto-vivo. O seu amigo fala que aquilo tudo era mentira, pois todos morreram, e o Altair foi o único que usou o truquezinho para sobreviver. Então, ele acorda todo assustado em um hospital, falando que aquilo foi só um sonho, mas parecia mais uma lembrança. E assim a equipe do Altair fala que ele finalmente acordou, dando as boas-vindas de volta. A Grace já apoia diretamente nele e pergunta do porquê o cabelo dele tá diferente, pois agora ele estava com uma mecha branca. O Altair pergunta do que ele estava falando,
e pergunta se por acaso alguém se machucou, falando que a única coisa que ele se lembra é quando eles forem capturados e quando ele se encontrou com aquela criatura. Então, o Capitão Loiro chega falando que parece que ele lembra de alguma coisa e ordena que o Altair conte tudo que ele viu ali naquela caverna. A Capitã fala que foi o Kakai que achou todos eles ali no meio da caverna e resgatou, enquanto os dois discutiam com o Capitão falando pra ela não chamar ele assim. O outro Capitão fala que ele achou eles desmaiados do lado de fora da caverna, com o demônio deixando eles viverem, sumindo sem deixar nenhum rastro, o que era muito estranho. Além disso, os três antes acordaram e ninguém se lembra de nada, mas o Altair demorou pra acordar e parece que passou algumas mudanças também. E quando ele olha no espelho, ele percebe que seu cabelo realmente mudou com essas mechas brancas, mas ele pensa que ele só lembra de ser atacado pelo demônio. O que ele veio depois, ele não se lembra de nada. Então, será que ele conta quem ele era de verdade? Não, agora não, pois eles não acreditariam nele. Então ele apenas fala que ele não consegue se lembrar dos detalhes, pois a sua memória estava confusa e ficou tudo escuro do nada. O capitão, meio desconfiado, acaba decidindo acreditar, já que todos estavam desmaiados ali. Mas o problema é que ele viu sangue na caverna e parecia até mesmo o sangue dos demônios. Então o outro capitão chega perguntando se seu nome era Altair, certo? Falando que ele tinha o mesmo nome do grande rei soldado, e por mais que os testes físicos deles eram horríveis, ele parecia muito experiente em lutas contra o demônio. O Altair explica que ele só se interessava por guerras e passou horas analisando as classes do demônio e procurava fraquezas nela. Então a capitã fala que parece que ele era um teórico de batalha e que ele seria um ótimo soldado. Então o Altair percebe que isso significa que ele passou no teste e virou oficialmente um soldado. A Grace fala que é isso mesmo, pois todos da equipe passaram nesse teste. Além disso, o Capitão Luke decidiu que essa seria a equipe oficial de soldados, mas a Talia também lembra que eles já ficaram pra trás das outras equipes. O Altair pergunta o que isso significava, ter missões juntos e ganhar pontos. Então, pelo Altair ter dormido 3 dias inteiros, eles perderam simplesmente todo esse tempo. E assim, com o Altair descansando depois de um tempo, eles já começam a se preparar para a sua missão, sendo oficialmente soldados a partir de agora. Mano, depois que o treinamento dos cadetes termina, o capitão reúne todos eles para explicar como será a vida deles ali em diante. Antes de qualquer coisa, ele parabeniza o grupo por finalmente se tornarem soldados oficiais. E lembra também que sobreviver ao demônio de lâmina única já foi um feito muito impressionante. Logo depois ele revela que existem 9 equipes sob o comando de cada capitão e explica como o novo sistema de pontuação funciona. Diferente da época do Altair, em que os soldados basicamente eram enviados direto para a guerra, agora cada equipe compete entre si para subir de rank. Quanto mais difíceis as missões concluídas, maior a quantidade de ponto. Porém, as equipes que terminarem último serão obrigadas a limpar toda a cidade como punição. Ao entender esse sistema, o Altair percebe que é justamente essa competição que mantém Helios tão organizada e obriga os soldados a evoluírem constantemente para acompanhar os demônios. Em seguida, o capitão anuncia que Talia seria o líder da equipe por ter conquistado a maior nota nos testes. Luke e Grace concordam imediatamente, mas o Altair fica surpreso. Afinal, em sua vida passada ele foi o maior guerreiro da humanidade e agora nem sequer foi escolhido para liderar um pequeno esquadrão. Sem perder tempo, o capitão manda o grupo escolher a primeira missão. A Talia quer correr até o mural porque eles já estão 3 dias atrás das outras equipes, mas a Grace interrompe tudo para sugerir uma foto oficial do time. O Altair então dá o sorriso, pois ele percebe que finalmente voltou a fazer parte de uma equipe. E enquanto isso, os 3 capitões discutiam um massacre encontrado na caverna. Todos os demônios próximos haviam sido despedaçados e o capitão loirinho suspeita que existia algo muito estranho no Altair. O seu instinto dizia que aquele garoto tem um cheiro estranhamente familiar, embora ele não consiga lembrar de onde. E assim voltamos para a equipe no mural de missões e o Altair fica muito animado ao encontrar 3 missões de classe A disponíveis. O Luke tenta impedir, explicando que equipes iniciantes normalmente escolhem missões de classe C ou B, já que as classes A rendem 10 pontos, mas costuma deixar os soldados gravemente feridos. Porém, antes que alguém pudesse reagir, a Talia simplesmente pega uma das missões mais difíceis e ao mesmo tempo ela e o Altair chegam exatamente na mesma conclusão. Se eles querem alcançar as outras equipes, eles precisavam acertar todas as missões que ninguém teve coragem de pegar. Eles começam a correr para a direção da primeira prova. O Altair imediatamente já aperta o seu núcleo vermelho, fazendo ele se transformar, mas ele percebe que isso que é nanoasas, que é uma tecnologia ali do próprio uniforme. Então, ele fica muito mais rápido e já se esconde atrás da rocha, pensando consigo mesmo que talvez ele possa transformar a nanoasas em um tipo de arma diferente. E assim, ele transforma em uma adaga. A nanotecnologia permite que você evolui bastante com o passar dos anos. Então, era muito diferente do tempo do Altair. E assim, eles já se preparam escondidos ali, prontos para atacar na sua primeira missão. Os primeiros alvos são 2 demônios sem lâmina, e eles deveriam acabar com esses demônios com um ataque coordenado ao mesmo tempo. Então a Talia já ordena para todos se espalharem imediatamente. E assim, o ataque finalmente começa dos soldados ali da equipe da Talia e do Altair. Os demônios já veem eles dois e já se preparam para atacar, enquanto a Talia pensava consigo mesmo que ela vai acabar com todos eles rapidamente, pois velocidade era a chave ali. Então, primeiro, o Luke bloqueia a visão deles com o seu poder, levantando uma rocha na direção dos demônios ali com um chute, tá?
Então, seguindo a própria estratégia ali da Thalia, o Walter já iria mobilizar eles ao mesmo tempo junto com a Grace ali com um ataque combinado. Então os dois realmente atacam os demônios juntos pelo seu ponto cego, e o Walter fala que quer ver eles fugirem sem os joelhos, cortando uma parte deles. E enquanto eles estavam ajoelhados, o Snow já se prepara para dar um murro neles, falando para eles engolirem os seus socos com 2 ganchos ao mesmo tempo em cada demônio. Isso faz eles voarem para longe, enquanto a Thalia já se prepara para atacar eles enquanto eles estavam imobilizados. E com isso, sua adaga, ela faz vários cortes simultaneamente com a sua habilidade de perfurar e sobrecarregar. E assim, os demônios simplesmente explodem do mesmo jeito, enquanto a Thalia pensa consigo mesmo que o plano foi executado com perfeição. Já depois de um tempo após eles eliminarem esses demônios, as névoas simplesmente foram sumidas e as condições foram estabilizadas. Snow fala que realmente acabou, e isso foi muito mais difícil do que os testes de referência. Além disso, em um dos demônios eles encontraram o núcleo carmesim, o que deixa a Grace completamente animada. A Thalia então fala que todos trabalharam bem e agora são 10 pontos para a equipe, e que agora que eles acabaram de completar uma missão para dissipar a névoa de redor de Helios, eles deveriam ver as outras missões. Ainda tinha 2 que pareciam difíceis demais, e a próxima missão era simplesmente capturar 3 demônios vivos, o que era muito difícil. Então a Thalia pede para todos prestarem atenção, pois o plano foi atualizado. Depois deles terminarem essas 2 missões de grau A, eles deveriam voltar para pegar mais, e eles não iriam parar até chegar no topo do placar de pontos. Tanto a Grace quanto o Snow concordam imediatamente, e o Walter também fala que ela estava certa, pois as outras equipes com certeza também estão ganhando pontos sem parar. O Walter pensa consigo mesmo que por ter vivido em 2 séculos diferentes, ele iria se sentir velho, mas essas pessoas faz ele sentir novo novamente. O espírito de vitalidade delas era muito contagiante. Então ele fala que o dia ainda não terminou e eles deveriam ir imediatamente fazer as outras missões. Então, logo após um tempo ali de tarde, eles finalmente conseguem capturar 3 demônios vivos, e a Thalia percebe que seus dardos simplesmente acabaram e se pergunta do porquê tem tão poucos suprimento ali pra cada equipe. Enquanto o Altair apenas observava aquela arma, a Thalia pergunta se por acaso ele também nunca viu esse tipo de arma antes. É outra arma feita pra acabar com os demônios. Isso continua surpreendendo o Altair, pois a humanidade avançou bastante pra capturar demônios vivos. Pois no tempo dele, a única forma de apagar um demônio e capturar ele era na força bruta mesmo. E bom, eles tentaram capturar vários demônios vivos nesse teste, mas eles acabaram tirando a vida de vários, e eles finalmente conseguiram capturar 3 deles. A Grace lembra que todos os soldados são obrigados a voltar pra dentro das muralhas até o anoitecer, então eles deveriam voltar logo, pois também logo está na hora da janta. Porém a Thalia fala que na verdade isso ainda não acabou, pois eles têm que enviar ainda as tags da localização para a equipe de pesquisa. Mas enquanto ela falava, de repente, do nada, um tiro começa a aparecer do lado deles. Então esse tiro simplesmente tinha atravessado eles e estourado a cabeça do demônio que eles tinham capturado vivo. Isso deixa a Thalia e o Altair completamente surpresos, e alguém chega falando que sente muito, mas ele não podia deixar essas pessoas completarem uma missão de grau A. E assim surge uma equipe de soldado falando que esse deve ser os caras que pegaram todas as missões de grau A no mural de missões, e eles achavam mesmo que podia roubar tantos pontos e sair impunes assim. Esse cara fala que eles também fazem parte da rodada de teste de avaliação chamado os Armas Negras. Eles são os seus veteranos, já que eles são também uma das 9 equipes do Capitão Luke. E ele fala para sua aliada que parece que eles têm várias equipes novas esse ano, mas parece que os novatos ainda não se apresentaram para os seus veteranos. Então ele já pula na direção deles e fala que era melhor eles não pegarem uma missão de alto grau sem a permissão deles. Afinal, isso era uma grande falta de respeito ali com seus veteranos. A Thalia, olhando ali pro demônio morto, ela fica completamente revoltada, pois eles se esforçaram para capturar aqueles demônios vivos. Então ele pergunta quem seria o idiota do líder deles, pois ele queria saber, mas antes dele terminar a frase, a Thalia já avança na sua direção e tenta dar uma bica, mas ele desvia por pouco e pergunta se aquela garota era idiota de tentar atacar um veterano, perguntando quem ela pensa que é. A Thalia já se prepara para dar um murro nele, mas então a Grace e o Snow param ela, falando que eles não estão totalmente errados, que eles deveriam conversar, mas a Grace fala que eles também não pararam pra conversar e ela só tava querendo parar ali o conflito na real. O outro ruivinho apenas fala que essa competição não segue regrinhas e não era pra ela ser tão ingênua assim. Enquanto a Thalia se prepara pra atacar ele, o Snow já vai pedir a ajuda do Altair, mas quando ele olha pro Altair, ele simplesmente vê o Altair passando do seu lado em alta velocidade e o Altair foi pra cima desse cara. Mas diferente de antes, o Altair simplesmente dá uma bica falando que não tem tempo mais pra conversar. Ele fala que ele não pode pisar nos novatos assim, pois ele nunca ouviu tanta merda nessa vida. Enquanto tanto a Grace quanto o Snow ficam surpresas e a Thalia fica muito satisfeita. Já no chão, o ruivinho pergunta como o novato tenta atacar um veterano assim. Então ele já manda toda a sua equipe se preparar para acabar com esses malditos. E assim toda a sua equipe começa a participar. Então a Thalia também já invoca sua adaga pronta para atacar, falando que toda a sua equipe não irá recuar. E assim, as armas negras começam a ir para cima da equipe do Altair e da Thalia. Eles estavam prestes a atacar um ao outro, o capitão simplesmente aparece na frente deles, mandando eles pararem imediatamente.
Então o golpe que ia parar ali um contra o outro acaba atingindo o capitão, mas o capitão para facilmente os dois e já joga os dois pra longe ali, separando a briga. E enquanto os dois são afastados, o Altair pensa consigo mesmo que é uma pena que eles não vão poder lutar. E o Capitão Luke fala que parece que eles colocaram pra guiar um bando de idiotas, pois o anoitecer tá chegando e eles estão brigando fora das muralhas. O veterano fala que quem atacou primeiro foram os novatos e não ele. A Talia simplesmente fala que parece que ele tá chorando pro papai, chamando ele de X9. A Grace também fala que ela registrou tudo ali na sua câmera, pois eles apagaram os demônios que eles tinham capturado pra missão. Então o Capitão Luke pergunta pra caso eles realmente teriam conseguido completar uma missão de grau A, e a Talia fala que sim, e eles já tinham completado, até esses idiotas invadirem. O Capitão fala que por mais que aquilo seja um pouco injusto, eles passaram a mesma coisa quando eles estavam na pele dos novatos. Mas é claro que cabe a eles como eles vão responder a isso. Embora danos intencionais e ameaças de vida sejam proibidas, todas as outras ações competitivas são permitidas. E como soldado eles iriam enfrentar muitas situações que parecem muito injustas e desleais. E ele deixa muito claro que ele não impediu eles por causa que eles estavam brigando, e sim por causa que o sol está se pondo. E quanto ao veterano, ele apenas fala que ele estava muito decepcionado com aquele cara, falando pra ele parar de envergonhá-lo e sair dali. E assim, aquele garoto começa a sair, e o Ruivinho já pergunta qual era o nome do nosso prota. O prota apenas responde que ele se chamava Altair, então o Ruivinho começa a rir sem parar, pois ele falou que tem o mesmo nome do grande rei soldado. Mas de qualquer forma ele também fala pro Altair que ele não vai facilitar a sua equipe de ganhar pontos, e a partir de agora sua motivação pessoal é colocar eles no último lugar desse mês. Ele também fala que quanto ao seu rosto, o Altair pagaria caro por isso. E assim, ele coloca sua máscara e fala pros Armas Negras dispensarem imediatamente e eles vão embora. O Capitão Luke fala que essa não é a sua equipe mais forte, mas eles compensam muito com raça e determinação. E com certeza aquilo não foi uma ameaça vazia, e que agora eles deveriam tomar cuidado com as suas missões, já que o líder deles é especialista em armas de fogo, e que eles não deveriam esquecer que ele ainda nem sacou a sua arma. Então ele ordena que todos voltem, pois eles não podem ficar fora por muito mais tempo. E enquanto a Talia ia embora, ela simplesmente fala pro Altair que aquele chute lá atrás foi bem maneiro. O Snow também aproveita e pergunta se por acaso o Altair quer jantar na sua casa, e o Altair apenas responde que na verdade ele tem planos para hoje à noite. E assim, vemos o pensamento do Altair. Hoje à noite ele iria capturar mais 3 demônios sozinho.